Mais um VS Ranking chegando, hoje aqui num cenário provisório, talvez venha novidade por aí. Hoje a gente vai falar de vexame brasileiro na Libertadores. Copa Libertadores começa para os clubes brasileiros nesta terça-feira. A gente vai elencar aqui os 10 maiores vexames do Brasil na competição. Então você vem aqui embaixo, deixa o seu like, dá aquela moral, o seu like e vamos partir para os 10 maiores vexames. Na 10ª posição, aparece o Internacional de 2007, na campanha da Libertadores de 2007, porque o Inter foi eliminado na primeira fase. A primeira vez na história da competição que o atual campeão caía na primeira fase. Acaba sendo um vexame, não é um vexame maior, porque o grupo era, de certa forma, complicado. Além do Inter, tinha o Nacional do Uruguai, de muita tradição na competição, e o Vélez, o argentino Vélez, um time muito forte. Mas não deixa de ser um time com Pato, Fernandão, um time que era o atual campeão, cair na primeira fase. Na 9ª posição, aparece a eliminação do Palmeiras para o Tijuana, o time mexicano, nas oitavas de final da Libertadores de 2013. A verdade é que o time do Palmeiras era bem longe de ser o timaço que tem atualmente. Era um time modesto, ainda naquela transição antes da entrada do Paulo Nobre, da Crefisa. Mesmo assim, tinha feito uma grande campanha na primeira fase. Então pegou o Tijuana, time novato, time mexicano, o pessoal achou que ia passear. O Palmeiras voltou do México com um 0-0, um promissor 0-0, mas no jogo disputado aqui no Brasil, acabou perdendo para o time mexicano por 2-1 e deu adeus, com o detalhe do frangaço tomado pelo goleiro Bruno no primeiro gol e depois o segundo gol marcado pelo Arce, esse sim, um golaço, e o Palmeiras deu adeus. Na 8ª posição, a gente volta para 1985, quando o Fluminense e Vasco conseguiram a proeza de serem eliminados na primeira fase sem ganhar nenhum jogo. O regulamento na época previa duas duplas de times do mesmo país. Fluminense e Vasco caíram no grupo dos argentinos, mas eram dois clubes pequenos da Argentina, o Argentino Júnior e o Ferro Carril Oeste. E Fluminense e Vasco conseguiram ser eliminados sem ganhar nenhum jogo, porque os dois empataram entre si, 3-3 e 0-0. Depois, o Fluminense até veio a ganhar os pontos desse 3-3 no tribunal, porque o Vasco colocou um jogador irregular. Mas isso não serviu para nenhum dos dois se classificar. O Argentino Júnior avançou na primeira posição, naquela época só passava o primeiro do grupo, e o Ferro Carril Oeste ficou em segundo, ambos com 9 pontos. Fluminense e Vasco ficaram lá atrás. Na 7ª posição, aparece a eliminação do Flamengo na fase de grupos da Libertadores 2017. E eu vou falar pra vocês, na verdade, aí poderia entrar um combo, porque o Flamengo, nesse século, ele conseguiu a proeza de cair na fase de grupo da Libertadores 4 vezes. Em 2002, em 2012, em 2014 e nesse ano aí, em 2017. A eliminação de 2012 gerou aquele meme sensacional, que a galera vai botar aí, do Léo Moura sendo eliminado ao vivo, né? Ele estava na transmissão da Fox, informado que o Flamengo estava se classificando quando saiu o gol e gerou essa situação que levou a internet à loucura. A eliminação de 2017 teve requintes de crueldade. Na última rodada, das 9 combinações possíveis entre os dois jogos do grupo, 8 classificavam o Flamengo. Apenas uma eliminava o Flamengo, que era exatamente o Atlético Paranaense ganhar da Universidade Católica e o Flamengo perder para o São Lourenço. Os dois saíram na frente. A Universidade saiu na frente do Atlético e o Flamengo saiu na frente do São Lourenço. E no final, acabou o Flamengo eliminado, tomando a virada no final, gol do Angeleri, e o Flamengo, que ganhou as 3 no Maracanã e perdeu as 3 fora de casa, acabou sendo eliminado com 9 pontos. Não resta dúvida que é um vexame. Mais um grande vexame de time brasileiro faz a gente voltar para a Libertadores de 2011, quando o Fluminense enfrentou o Libertad nas oitavas de final. Um Fluminense estrelado, com Deco, Belete, Fred, um Fluminense que gerava grande expectativa na torcida, fez uma grande campanha na fase de grupos e no primeiro jogo, no estádio Newton Santos, ganhou do Libertad por 3-1. O Maracanã, na época, estava em obras. Classificação pavimentadíssima, né? Ainda mais porque no primeiro tempo do jogo no Paraguai, 0-0. Fluminense tinha 45 minutos podendo perder por 1 gol de diferença. Só que nada deu certo no segundo tempo, o time apagou e o Libertad meteu 3-0, conseguindo a classificação que muita gente rotulava como impossível, gerando um vexame danado para o Fluminense.
Mais um vexame de time brasileiro nas oitavas de final. Voltamos ao ano de 2015, quando o Corinthians foi sorteado para enfrentar o Guarani do Paraguai. Quando saiu o sorteio, teve até gente comemorando o Corinthians enfrentar o Guarani do Paraguai. O diretor de futebol do clube, o Sérgio Janiquian, chegou a dizer que era um presente de Deus o Corinthians ter esse adversário. Só se for um presente de grego, porque o time do Corinthians, com Guerreiro e tudo, Tite, muito mal, sem conseguir a solidez, a força que tinha anteriormente, voltou do Paraguai com um 2-0 na bagagem, inclusive um frangaço do Cássio, abrindo a vitória do time paraguaio. Em São Paulo, imaginava-se que a força do Corinthians em Itaquera fosse fazer a diferença, mas não teve nada disso, e o time paraguaio ganhou de novo, 1-0, eliminando o Corinthians, vencendo os 2 jogos. Rapaz, o futebol brasileiro gosta de passar vergonha nas oitavas de final da Libertadores. É o 4º colocado do programa de hoje, Cruzeiro e Once Caldas, Libertadores de 2011. Com um detalhe, o Cruzeiro tinha feito a melhor campanha na primeira fase. Pegou o 16º classificado, o Once Caldas, e deu adeus. Na Colômbia, o Cruzeiro ganhou o jogo, 2-1. Voltou para jogar em Sete Lagoas. Na época, o Mineirão estava em obra por conta da Copa do Mundo, podendo perder por 1-0 para o Once Caldas na Arena do Jacaré. Mas não perdeu por 1, não. Perdeu por 2-0. Gol da classificação do Dairo Moreno, para desespero da torcida do Cruzeiro. Tem que estar no VS Ranking de hoje. Caraca. Vai botar pra me sacanear, né? Certeza que vão botar. Na terceira posição, um momento histórico para o futebol brasileiro. A primeira vez que um clube do país foi eliminado por um boliviano. Estamos falando da Libertadores de 2017, também nas oitavas de final, também com o Atlético Mineiro tendo feito a melhor campanha da primeira fase. Pegou o Jorge Wilstermann nas oitavas. Barbada, né? Não foi assim, não. No jogo de ida, o Atlético não conseguia criar nada, o Jorge Wilstermann também não, até que do meio pro fim do segundo tempo, saiu o gol do Jorge Wilstermann, aliás, um golaço, um gol meio de bicicleta ali para dar a vitória ao time boliviano. Não tinha muito problema, jogo da volta em Belo Horizonte, era só o Atlético fazer 2 de diferença e classificava. Só que aquele time do Atlético não conseguia criar, não conseguia fazer nada, ficou no 0-0 e amargou a eliminação para o Jorge Wilstermann. A eliminação do Atlético é tão vexame, que em 180 minutos o Atlético não conseguiu fazer nenhum gol no time boliviano. Na fase seguinte, o River deu de 8 no Jorge Wilstermann no jogo disputado no Monumental de Nunes. Na segunda posição, pinta a inacreditável eliminação do Flamengo dentro do Maracanã para o América do México na Libertadores de 2008. O cenário dessa eliminação é o seguinte: jogo de ida na Cidade do México, o Flamengo ganhou do América por 4-2, superando o bom time do América, superando a torcida do Estádio Azteca, superando a altitude, 4-2 para o Flamengo. E como é característico do Flamengo, o oba-oba tomou conta. Tanto tomou conta que houve, antes do jogo, uma festa para a despedida do Joel Santana, vulgo Papai Joel, que estava de partida para treinar a seleção da África do Sul. É isso mesmo, antes de um jogo eliminatório de Libertadores, o Flamengo fez uma festa com bolinho e tudo na beira do campo do Maracanã. Resultado, a festa quem fez foi o time do América do México, que fez 1, fez 2, fez 3-0 no Flamengo, diante de atônitos torcedores e jogadores do Flamengo, e concretizou uma das maiores vergonhas da história da competição no embalo desse cara aí, o habilidoso e rechonchudo Cabanha. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, os 10 maiores vexames brasileiros na história da Libertadores, não tem como ser outro, o Corinthians de 2011, o primeiro clube do Brasil a ser eliminado antes da fase de grupos, a ser eliminado na nossa chamada pré-Libertadores. Corinthians enfrentando o Tolima, que é um time modesto, é um time médio, de médio para pequeno da Colômbia. Primeiro jogo em São Paulo, 0-0. Um Corinthians que tinha o Ronaldo nessa forma física que vocês estão vendo aí, que ainda tinha o Roberto Carlos cheio de problemas físicos e que tinha uma base que depois viria a ter muito sucesso, viria a dar muitas alegrias ao torcedor corintiano, mas nesse aí o que deu foi vexame. 0-0 em São Paulo, sem o Corinthians praticamente levar perigo ao time do Tolima. Pro jogo da volta, o técnico Tite ficou meio que com medo do Tolima. Escalou o meio-campo com Ralf, Paulinho e Jusilei. A bola não chegava na frente nem por um decreto, e aí o tempo foi passando, até o Tolima conseguir um
2-0 e sacramentar a eliminação do Corinthians. A internet explodiu em memes, em zoações. Até hoje o pessoal faz a sacanagem do jogo da velha Tolima Day. É um vexame muito grande, mas que acabou servindo para o Corinthians repensar algumas coisas, manteve o técnico Tite, teve algumas alegrias no futuro, mas a vergonha foi feita. É isso aí, gente. Fechamos mais um VS Ranking. Eu usei como critério tirar derrota em final, né? Pensando que o clube até chegar à final foi uma grande campanha. Então, derrotas em final, Fluminense para LDU, Cruzeiro perdendo para o Estudiantes, eu acabei deixando porque não considero que tenha sido vexame, mas foi o meu critério. Você pode ter o seu, vem aqui embaixo nos comentários, diz aí a sua lista, pode cornetar a minha, dizer a sua, tudo isso aqui nos comentários. O resto você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o seu like, importante pra gente o seu like, se inscreve no canal do Sport Interativo, ativa o sininho das notificações e vem aqui embaixo também nos comentários e sugere tema pra semana que vem. Na terça que vem a gente tem a volta da Liga dos Campeões, então vai ser um tema relacionado à Liga dos Campeões. Vem aqui embaixo, sugere, dá aquela moral. Valeu, até terça, tchau.